Eu conheci um homem em um aplicativo, um paquistanês. Eu deixei bem claro para ele que eu tava ali só para conversar e para praticar o inglês, só para amizade mesmo. Porque tinha uns engraçadinhos, sabe? Eu bloqueei, deletei todo mundo, mas esse homem era um homem diferente. Era um homem de 36 anos, maduro, macho, engenheiro, falava inglês fluente e me prometeu que ia ser meu professor de inglês. Já na primeira semana, ele mandou muitos elogios para mim, desde adorável até meu docinho de caju. E começou assim a querer falar comigo interminavelmente. Só que eu trabalhava em hospital, eu não tinha tempo. Começou uma pressão psicológica, eu sentia que esse macho me queria de todo jeito, de avesso. Ele me queria de todo jeito, do avesso, do contrário, pendurada no teto, de todas as formas. Mas eu também estava preocupada porque ele reclamava e reclamava porque eu não estava conseguindo dar a atenção necessária para ele. Mas, gente, eu não estava conseguindo nem ver o meu marido. Que dirá esse? Eu conversava com ele na hora do almoço, mas aos poucos, assim, eu fui cedendo cada vez mais o tempo da minha vida. Teve uma hora que já não tinha mais vida, que era ele além da minha vida. E eu sabia, né, da fama dos árabes, mas eu fingi que eu não sabia. Sendo assim, bem sincera, eu senti assim no meu corpo, na minha mente, vinha uma voz assim, eu não sabia se era do capeta ou se era de Deus, mas falava assim: ele mente, ele mente. Só que eu nem aí. Eu fingi que eu não estava escutando. Na verdade, é porque eu não tinha nada a perder. Vocês estão entendendo? Porque meu único objetivo era o quê? Aprender inglês. Então, o que que eu ia perder com isso? Se ele estava mentindo para mim da vida dele ou não. O inglês dele era too much. Perfeitinho. E aí, veio de novo a voz na minha cabeça. Foge, foge. Não fugi, não. Continuei falando com ele que eu queria praticar. Só que ele começou a querer saber da profissão do meu marido. Aí veio a voz de novo. Não falar. Não fala. Dessa vez, como era só eu não falar da minha família, eu resolvi escutar a voz. Da vez que a voz falou para eu não falar com ele, eu resolvi não escutar, porque eu não queria. Falei para ele que eu não podia falar do meu marido, ele falou ok, e a gente continuou conversando por mais ou menos uns 3 meses. A gente se falava todos os dias, menos de sexta-feira. De sexta-feira ele desaparecia, que ele falava que era a folga no país dele. Porque assim, segundo ele, ele morava num país árabe que não era o Paquistão, mas o DDD dele era do Paquistão. Tava indo tudo muito bem, até que ele me pediu uma coisa que eu achei estranha. Eu já fiquei de olho. Ele disse que queria uma foto minha na cama, deitada com a minha filha. Nessa hora, o meu instinto materno apitou e eu perguntei, mas qual é a proposta? Por que você quer uma foto minha com a minha filha? E ele me respondeu que é porque ele já se sentia como da minha família, então ele queria uma foto nossa para ele ter como se a gente fosse da família dele. Mas o meu sexto sentido apurou, assim, sabe, Leca? E aí aquela voz voltou, assim, né? Não manda, ele é um pervertido. E eu já embalei, falei, não, mas eu não vou expor minha família, não vou te mandar nada. Ele percebeu, né, e falou assim, ó, adorável, eu sou um homem de Deus. Por Deus que está no céu, nunca tenha medo de mim, eu sou um homem de bem. Em nome de Alá. Eu mesmo desconfiada resolvi dar um voto de confiança e mandei uma foto antiga minha com a minha filha, só que ela só tinha 10 anos, era menor e não aparecia muito assim o rosto dela. Então ele elogiou, falou que eu tava muito bonita, deitada do lado da minha filha, até aí nada demais, mas passou uns dias ele pediu a rede social da minha filha.
Falei pra ele que eu não tenho e que ela também não tinha. E aí ele perguntou, mas por quê? Eu falei que ela só ia ter quando ela fosse maior. Ela tem 12 anos. Aí ele sabia que ela tinha essa idade, foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Aí ele pediu o número do telefone da minha filha. Ele pediu o telefone da minha filha porque ele falou que queria se aproximar mais, sabe? Porque a gente era como se fosse da família. Então ele tinha que ter esse contato, criar essa proximidade com ela. Eu fui meio grossa nessa hora, eu virei pra ele e falei, olha, ela tem pai. E aí eu senti que ele ficou um pouco decepcionado, sabe? Ele falou, não, tudo bem, adorável, se você não quer, ok. Eu faço tudo pela minha filha, eu nunca mais, não defendo minha filha com unhas e dentes. Ainda bem que ele desistiu dessa situação. Só que aí no outro dia eu mandei a foto do meu cachorro. Adivinha? Ele achou o cachorro lindo, perguntou se estava em casa, mandei fotos, tudo. Quando de repente eu paro e olho, ele tá me mandando foto de zoofi, dos animais, fazendo o tcheco-tcheco com as pessoas. Ele começou a me mandar foto. E a maioria era com cavalo, assim, sabe? As mulheres montando, o cavalo montando nas mulheres. Eu falei, que negócio asqueroso e nojento é esse? Fiquei bem brava, fui bem grossa com ele. Falei que isso não podia, né? Principalmente no Brasil. Aí ele virou e falou assim, nossa, mas por que você tá ficando assim tão brava? Quando você tá aí, que você se sente carente, você é uma mulher que parece ser uma mulher muito quente, então você precisa satisfazer esse calor todo, esse desejo de várias formas. Desculpa, gente. Tá complicado contar essa, calma aí. Eu fiquei enojada e fiquei alguns dias sem falar com ele. Mas eu tava assim tão carente que mesmo com todos esses sinais que a Alá já tinha me mandado, que era pra eu parar, eu quis pagar pra ver. E aí começou, né, entre conversas que eu mandava foto de biquíni sem o rosto, a amizade continuou. Depois de várias tentativas minhas de tentar arrancar alguma coisa sobre ele, que eu não sabia dizer nada, eu consegui. Eu consegui que ele fizesse uma videochamada mostrando a casa dele. Ele morava com um monte de homem. Ele é engenheiro, tá morando com mais 2 homens, mas aí eu pesquisei lá, né? É um país caro, parece que ele poderia estar economizando para morar assim, né? E também pesquisei que as empresas, elas pagam moradia de quarto compartilhado para os funcionários. Devia ser isso. Que eu pesquisei tudo. Pra que eu não sei. Ele me mandava também vídeo no carro dirigindo que eu pedia, mas era assim, sempre um monte de gente conversando atrás, sabe? Família, eu acho que se ele tivesse era no Paquistão, talvez por isso que ele tava economizando também. Tudo isso eu fui, sabe, assim, ativando os meus sextos sentidos de CSI. Pra que também eu não sei. Eu não vou mentir, no meu inconsciente eu sabia que ele mentia, mas eu quis dar pra ele o ar do benefício da dúvida. Eu costumava também a fazer vídeos conferência com ele, mas não era sobre trabalho. Eu me tocava de um lado e ele assistia do outro. Ele parava assim, num lugar na rua, ou então ia pra garagem e a gente ficava naquela tocação louca, sabe? Mas sério, deixando claro que ninguém podia ver. Porque ele tava num país conservador, né? Eu confesso que tudo isso me deixava, assim, muito, mas muito excitante, sabe? Tudo pra mim era muito excitante. Eu tinha medo dele usar minhas mensagens? Tinha medo dele usar minhas imagens? Sim, mas eu queria correr o risco. Por isso eu fazia questão de me certificar que não tinha mais ninguém com ele. Agora, se tava escondido, só o Mr. M podia falar, né? Mas eu tinha certeza que não, porque se eu tava vendo que não tinha, é porque não tinha ninguém no banco de trás, ele nem podia gravar, né? Simplesmente eu acreditava na certeza da minha mente. Um dia a gente combinou de fazer chamada de vídeo, mas eu não tava afim naquele dia, eu não falei com ele o dia inteiro. De repente, quando foi assim, meia-noite, ele me liga. Meia-noite, com meu marido em casa.
A gente tava assistindo o filme, meu marido parou, olhou, começou a perguntar, mas quem que é? Que é isso? A minha sorte é que a foto do perfil não era de uma pessoa. E aí eu falei que eu tinha uns amigos no Japão que às vezes ligava pra estudar língua. Ele não, primeiro ele deu uma titubeada, mas foi essa mesma desculpa que foi. Outro dia eu mandei mensagem pra esse cara, falei, você, que é isso? Como que você me liga assim? Aí ele, não, mas, ué, o seu marido não tem a mente aberta? Eu falei, não. Ele começou a questionar, falar que eu tinha que falar pro meu marido, que meu marido tinha que abrir a mente, que na final, quem tinha contato de verdade comigo era meu marido e não ele. Depois ele começou a falar que ele queria um vídeo meu com meu marido na hora do vamos ver. Ele queria que eu gravasse e mandasse pra ele. Comecei a achar que ele tinha algum distúrbio, sabe? Mas mesmo assim eu continuei falando com ele. Nossa, eu comecei a falar do meu trabalho, né? Eu tenho um superior lá, mostrei que meu superior é gay e tal. E vocês acreditam? Ele se interessou por isso. Disse que era para passar o contato do supervisor, que ele queria falar com o supervisor, ver o que ele achava, se eu gostava disso. Eu falei, ué, mas por que? Você gosta? Não, eu só quero brincar. Depois disso a gente ficou uns dias sem se falar. E aí eu fui pra casa de uma amiga minha, com vários colegas, né, fazer uma comemoração. Ele me ligou, né, e eu falei, tô chegando da casa das minhas colegas. E ele queria ver as colegas, começou a perguntar, mas cadê as colegas que eu quero ver? Liga aí, liga pra elas, vamos fazer uma diversão, todo mundo junto. Ele era uma caixa de Pandora e eu não conseguia abrir. Cada dia mais ele ia fazendo uma loucura assim, atrás da outra. Ao mesmo tempo que eu me via naquela situação ridícula, eu não conseguia sair. Parece que me prendia a curiosidade de entender como é que ele era. Não sei o que ia mudar na minha vida, mas eu queria entender. Eu nunca disse que eu não amava minha família, nunca disse que eu ia deixar meu marido, nunca disse que ia morar com ele. Tudo isso era só para entender, eu queria entender o que era ele, sabe? Bom, eu consegui umas férias. E aí eu resolvi que eu ia lá conhecer ele, porque esse mistério todo afligia, assim, sabe? De baixo para cima, afligia tudo. Eu tinha que descobrir o que tinha nesse homem. E aí eu fiz uma loucura, comprei as passagens, comprei tudo, avisei ele, tô indo. Pá, na cara dele. Ele tava todo feliz, falando que achava que eu ia mandar umas fotinhas nua pra ele. Quando eu falei da viagem, ele esfriou. Falou, mas a gente pode se conhecer em qualquer lugar. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso, porque se eu tava indo pra lá, pro país dele, por que a gente ia se conhecer em qualquer lugar? Não entendi, mas imagino, não sei também. Mas você tava já com tudo comprado. Eu questionei algumas vezes pela foto dele não ser ele, e pelo número não ser do país árabe que ele tava falando, mas ele nunca me respondia, ele contornava assim, sabe? E eu acreditava. Depois que eu falei que eu tava organizando pra ir ver ele sumiu por 4 dias, mas eu não fiquei preocupada porque ele sempre sumia, era normal. E eu também pensei que ele podia estar resolvendo as coisas, né? Porque eu falei que eu ia, e ele é engenheiro, ganha bem, então eu pensei, ele deve estar programando onde a gente vai, que ele quer ficar comigo, o que a gente vai fazer. Depois vai me chegar com a surpresa toda, né? Eu já tava pensando em passeios, com vista pro mar, e eu falei pra ele que eu sou uma mulher simples, que não precisava ser nada muito caro. Eu confesso que o luxo me atrai, né? Se ele quisesse que fosse assim, eu também aceitava. Mas eu também aceitava se fosse mais simples. Eu queria, assim, deixar que ele me surpreendesse. Entendi esse sumiço como se, assim, ele tava querendo fazer aquele mistério, aquele suspense do que ia acontecer, né? Porque eu comprei as passagens. Roupa de mulher comportada, ok. Maquiagem, tudo ok. Troquei dinheiro, isso tudo que tinha que fazer, esperando ele retornar a mensagem. Pro meu marido era uma viagem de imersão cultural bem rápida. Mas aí também começou a passar umas coisas estranhas na minha cabeça, eu comecei a ficar com medo, assim, será que ele se depila? Será que ele é como aparece no vídeo? Será que eu ia gostar dele? Começaram a me vir todas essas ansiedades de um primeiro encontro, sabe?
Outra coisa que me fazia fantasiar muito também é que ele me falou que era virgem por causa do Islã. Então, eu ficava fantasiando como que ia ser isso. Ele não estava acreditando muito, ele me pediu para ver as passagens, sabe? Eu fiz todo um suspense. Eu não sei, eu sentia que eu tava me envolvendo com um cara estranho, mas que era romântico. Gente, calma. Fui pra fazer surpresa pra ele. Então eu não avisei o dia que eu ia. Cheguei na conexão, que era na Europa, ele me mandou mensagem falando perguntando onde que eu tava. Eu falei assim, eu tô mais perto do que você imagina. Aí ele falou, o quê? Você tá aqui no meu país? Aí eu falei, não, eu tô em conexão. Aí eu mandei a foto do aeroporto pra ele. E ele fez uma pergunta estranha, se eu tava com um amigo, se eu ia dormir com alguém. Eu falei, não, tô indo te ver. Mas eu dei todo o pulo do gato que eu podia dar. Eu fiz uma hospedagem, peguei uma hospedagem em reserva pra deixar minhas coisas, pra não ficar com as minhas coisas com ele, caso a gente fosse sair. Aí minhas coisas, entendeu? Meu passaporte, minhas coisas iam ficar tudo seguro, que tem câmera e tal. Ele não ia saber de nada, ele não tava sabendo de nada. Porque assim, gente, eu sou boba, mas eu sou esperta também. Aí veio mais uma pergunta estranha. Ele perguntou assim, mas você vai querer ficar comigo quando chegar? Eu falei, ué, mas ele tinha falado que ia reservar quarto com vista pro mar e não sei o que. Agora ele tá perguntando se vai ficar comigo? É lógico, meu amor, que eu quero ficar com você. Entrei agora no voo em direção pra ele. Ele perguntou se eu tava indo, falei que tava. E que queria ficar a maioria dos dias com ele. E aí, ele falou, tudo bem, quando você chegar, você me manda mensagem então. Eu falei, combinado. Quando eu cheguei, né, mandei mensagem, Eba, Habib, cheguei. Ele demorou um pouco pra responder, não tinha respondido ainda. Ele demorou pra responder, não tinha respondido um pouco ainda. Eu falei, tá dormindo, né, por causa do Wi-Fi, sei lá, desligou o Wi-Fi pra dormir, não sei. E eu tava enganando, tava mentindo ele, né? Porque eu tinha feito uma reserva, mas eu falei que ia ficar na casa dele, né? Tava assim. E aí, fui fazer minha maquiagem, fui me arrumar, tudo e tal, porque como era de madrugada, eu falei, tá dormindo, né? Daqui a pouco ele acorda. Eu tava ansiosa pra encontrar com ele, pra ver a reação dele, pra ver se ele ia gostar de mim, como é que ia ser, ir lá no aeroporto. No aeroporto, os homens me olhavam assim, de cima a baixo. E eu me arrumei assim, toda coberta, entendeu? Pra que ele não ficasse constrangido, que ninguém tava me olhando nada, então tava toda coberta. Acho que só dava pra ver meu olho quando eu tirava o óculos escuro, senão nem o olho dava pra ver, nem um pedaço de pele à mostra. E passava o tempo e aqueles homens me olhando e nada desse cara responder, e eu cansada, querendo tomar um banho. Tive que adquirir um seguro lá no país, porque deu problema. E nada desse macho retornar. Fiquei assim, cansada de esperar e nada desse macho aparecer. Falei com o taxista, resolvi ir lá, fiz amizade, fui pra onde eu tinha reservado e ele nunca mais mandou mensagem ou apareceu. Aí eu fico perguntando o que que se passa na cabeça de um homem desse? Mas podia ter sido pior, não podia? Gente, eu recebi essa história. Ela é muito maior que isso, tá? Eu ia ficar aqui 3 horas contando de tanta coisa. Mas é assim. Só pra gente pensar um pouco em como tem pessoas que mesmo sem nenhum sinal de segurança, de confiança e com situações absurdas, ainda vai para encontrar um outro homem que ainda vai de encontro em um país que não conhece, que não sabe o que vai acontecer. Porque assim, tem encontros, tem relacionamentos à distância que dão certo, né? E que mesmo com toda a segurança, com toda a coisa lá, a pessoa vai tremendo. Na minha cabeça, se for para ter alguma coisa assim, um homem tem que vir até mim, eu ainda vou, vou desconfiar de um monte de coisa. Não sei se eu consigo mais, tá, gente? Sendo bem sincera, até por causa do meu trauma. Agora eu peguei essa história aqui porque eu quero que vocês me falem a opinião de vocês sobre todas as vivências que essa mulher teve e mesmo assim ela pegou um avião para encontrar com esse moço que não apareceu.
O que vocês acham? Deixem nos comentários e até a próxima história do canal.